O arquiteto Oscar Niemeyer morreu às 9h55 da noite desta quarta-feira, aos 104 anos, no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. De acordo com o chefe da equipe médica, uma infecção respiratória foi a causa da morte. O arquiteto estava internado na instituição de saúde desde o dia 2 de novembro. A movimentação foi intensa durante a madrugada no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde morreu aos 104 anos Oscar Niemeyer. O arquiteto brasileiro estava internado desde o início de novembro e não resistiu às complicações de uma infecção respiratória. Morreu o maior gênio que o Brasil produziu em 512 anos. E eu acho que o destino, né, foi muito generoso conosco por fazer de nós contemporâneos, né, de Oscar Niemeyer. Além de querido amigo, nós tivemos a oportunidade realmente de conviver com um gênio, né? Acho que a maior contribuição que o Brasil deu à cultura mundial foi esse homem, né? O corpo de Niemeyer foi vestido logo na manhã desta quinta-feira com um terno azul marinho e uma camisa listrada, também azul marinho, antes do embarque para Brasília, onde vai ser velado no Palácio do Planalto, uma de suas grandes obras. Depois volta ao Rio para ser enterrado sexta-feira no cemitério São João Batista. Autoridades, instituições e entidades de classe se posicionaram sobre a morte do arquiteto Oscar Niemeyer. A presidente Dilma Rousseff emitiu nota de pesar que diz o seguinte, abre aspas, a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. Fecha aspas, dizia Oscar Niemeyer, o grande brasileiro que perdemos. E poucos sonharam tão intensamente e fizeram tantas coisas acontecer como ele. A sua história não cabe nas pranchetas. Niemeyer foi um revolucionário, um mentor de uma nova arquitetura, bonita, lógica e, como ele mesmo definia, inventiva. Da sinuosidade da curva, Niemeyer desenhou casas, palácios e cidades. Das injustiças do mundo, ele sonhou com uma sociedade igualitária. Carioca, Niemeyer foi, como Lúcio Costa, o autor intelectual de Brasília, a capital que mudou o eixo do Brasil para o interior. Nacionalista, tornou-se o mais cosmopolita dos brasileiros, com projetos presentes por todo o país, nos Estados Unidos, na França, Alemanha, Argélia, Itália, Israel, entre outros países. Autodeclamado pessimista, era um símbolo da esperança. O Brasil perdeu um de seus gênios. É dia de chorar sua morte, é dia de saudar sua vida, disse a presidente Dilma Rousseff. Agora nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro falar com a repórter Paula Bianchi, que está no Hospital Samaritano. Olá, Paula. O corpo de Niemeyer já deixou o hospital? Não, João, ainda não. Sim, o pessoal está esperando, a família já tem o hospital, eles vão acompanhar a posição da Vila, não é disponibilidade pelo governo, mas é questão de minutos. E como é que foi a movimentação no final, no começo da manhã, aí no hospital? Foi bem tranquilo, foi feita uma missa reservada só para os familiares, eu conversei com a esposa dele, a Vera, ela estava muito confundida, chorando. Falamos também com a neta dele, a Ana Lúcia. E eram 7 pessoas mais perto, foi uma cerimônia de cerca de 20 minutos. E agora, a cerimônia mesmo maior, né, com os admiradores, Niemeyer vai ser amanhã no Rio, quando ele vai ser velado no Palácio da Cidade, às 4 vai ter uma ata ecumênica, as pessoas vão poder se despedir dele. Muitas autoridades, amigos, políticos passaram pelo hospital, Paula? Foi um velório bem íntimo, só para a família, alguns amigos mais próximos. Não foi um velório, foi uma missa bem íntima, a própria, né, está comentando que apesar de ateu, ele sempre chamava um padre, Jorjão, que é o da paróquia de Ipanema, para levar missa quando alguém da família morria. Por isso, a esposa da missa católica trouxe fazer essa missa no hospital. E como é que será o transporte do corpo até o aeroporto Santos Dumont? Será em carro aberto? Não, vai ser num carro da funerária, vai ser num carro da Santa Casa de Misericórdia, carro fechado, com batedores da Guarda Municipal. Ok, nós conversamos com a repórter Paula Bianchi, que acompanha todos os desdobramentos da morte do arquiteto Oscar Niemeyer. Muito obrigado, Paula. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. Oscar Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras, em 15 de dezembro de 1907. Em 1929, ele ingressou na Escola Nacional de Belas Artes, onde se formou em arquitetura e também em engenharia. Vamos relembrar a trajetória de Oscar Niemeyer.
Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares nasceu dia 15 de dezembro de 1907 no Rio de Janeiro. Formado em arquitetura pela Escola Nacional de Belas Artes no Rio em 1934, foi o grande responsável por garantir ao Brasil um lugar de destaque no cenário da arquitetura mundial. Entre 1940 e 1944, projetou por encomenda do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, o conjunto arquitetônico da Pampulha, marco da obra do arquiteto. Em 1947, ganhou por unanimidade o concurso para a construção da sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York. Entre suas grandes obras, destacam-se o Parque do Ibirapuera, um dos cartões postais de São Paulo, amado por paulistanos e visitantes, e o edifício Copan, no centro da cidade, projetados no início da década de 1950. O edifício, aliás, deixa evidente o que se tornaria a marca registrada de Niemeyer: a mão precisa e talentosa para o desenho e a preocupação com a estética. Ainda na década de 1950, atendeu ao convite do presidente da República, Juscelino Kubitschek, para fazer parte da construção de uma nova capital no Planalto Central do país e organizar o concurso para a escolha do Plano Piloto de Brasília, vencido por Lúcio Costa, com quem havia começado a trabalhar como arquiteto. Em poucos meses, Oscar Niemeyer projetou o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, a Catedral e os prédios dos ministérios, além de edifícios residenciais e comerciais da nova capital, inaugurada em abril de 1960. O Sambódromo do Rio de Janeiro também tem a assinatura de Oscar Niemeyer. Foram muitas as obras, tanto no Brasil como em países como Estados Unidos, França, Alemanha, Argélia, Itália e Israel. O talento do arquiteto é inegável, mas a força do homem que sempre esbanjou vitalidade, lucidez e paixão pela profissão o tornaram uma referência como criador, arquiteto e cidadão brasileiro. Sobre a visão que tinha da arquitetura, certa vez revelou: não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura e flexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontra o curso sinuoso dos nossos filhos, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. E o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, emitiu nota de pesar. São Paulo tem 18 obras do arquiteto. Alckmin diz que recebeu com tristeza a notícia da morte do arquiteto Oscar Niemeyer. O governador também lamenta a perda do homem que projetou o Brasil no mundo e desenhou as linhas do modernismo brasileiro, e envia seus sentimentos à família e aos amigos do arquiteto. Quem também se manifestou em nota foi o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Ele diz que recebeu com profunda tristeza a notícia de que o Brasil perdeu Oscar Niemeyer, um dos mais importantes arquitetos do século XX. Kassab diz que foi com formas inovadoras que Niemeyer criou um novo modo de pensar o espaço urbano e incorporou uma preocupação artística à construção civil. Um estilo inconfundível, presente em Brasília, no edifício Copan, no coração de São Paulo, e também no Parque do Ibirapuera, entre outras tantas obras-primas espalhadas pelo mundo. O prefeito de São Paulo encerra a nota manifestando solidariedade à família, parentes e amigos de Niemeyer. Em 1945, Oscar Niemeyer se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Ele também chegou a se exilar na França para escapar do regime militar. Ao mesmo tempo, o arquiteto seduzia o mundo com a ousadia de suas linhas. Até o prédio da sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, tem a marca de Niemeyer. Grande perda, não só pessoal, né, mas uma grande perda para a arquitetura, para o país, né, uma grande perda para o mundo, né, porque arquiteto como ele não sai todo dia, né. Não daria para imaginar o que seria da arquitetura moderna brasileira sem o Niemeyer. Ele é a gênese e a emancipação estética dessa própria produção, né. Oscar Niemeyer realmente representa o Brasil. Uma coisa admirável eu ouvi de um arquiteto francês, em que ele me dizia lá na Europa, dizia, eu andando ali pelo Brasil, pego um táxi aqui ou acolá, menciona o nome de Oscar Niemeyer e o taxista conhece, os populares conhecem. É talvez o único arquiteto popular, nesse sentido, e reconhecido pelo povo do mundo.